Olá pessoal, sejam bem-vindos ao índice comentado do dia 12 de março. Quem ainda não assistiu, por acaso, quem estiver assistindo pela primeira vez algum vídeo meu aqui, recomendo que assistam o meu primeiro vídeo de apresentação ao canal, pelo menos a parte do meu layout. Eu acredito lá pelo minuto 7 alguma coisa, eu coloquei nos capítulos, onde vocês vão entender todas as minhas médias, como que eu faço minhas marcações, para não ficarem perdidos. E vou colocar aqui no cardzinho, né, aqui em cima do vídeo. E hoje é dia 13 de março, hoje, enfim, é 9 da manhã, o mercado acabou de abrir. Eu comentei, acho que no vídeo de ontem, né, eu comentei que eu queria tentar começar a fazer todos os finais de dia, os vídeos, e não consegui, cheguei meio tarde do trabalho ontem, e eu tinha compromisso na igreja, então eu já fui na correria já pra igreja, e não consegui gravar à noite, cheguei meio tarde, estava cansado, então tô gravando aqui agora, beleza? Mas eu vou me esforçar pra tentar gravar todas as noites, tá? Caso, pode ser que tenha algum dia que eu realmente não vou conseguir por conta da rotina, assim. E daí eu vou tentar gravar na manhã do dia seguinte. Mas enfim, vou fazer o meu máximo aí pra gravar nas noites, beleza? Mas vamos lá pro que interessa, galera. A gente pode perceber que o mercado, ele já abriu acima do range do dia anterior. E nesse momento ele começou a trabalhar, no caso, depois deixa eu vir aqui e gravar todos os estudos. A gente pode perceber que ele ficou trabalhando de forma lateral, um pouquinho acima do range do dia anterior, e no momento da notícia, que foi 9h30, se não me engano, deu uma balançada legal. Nessa balançada legal, o preço foi pro topo do dia, o preço foi buscar de novo a região de pressão lá de fundos de janeiro e fevereiro. O que é essa região de pressão? Eu coloquei nos 5 minutos. Essa região de pressão é essas regiões de fundos aqui. Então o preço foi buscar novamente essa região de pressão, e a gente pode observar que, por mais que ele tenha rompido, ele chegou em uma região de confluência de alvos, de segundo e terceiro alvo. O que são esses alvos, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esses alvos é o terceiro alvo desse espelhamento da abertura do dia anterior, junto com o segundo alvo desse espelhamento de final de tarde do dia anterior, de ontem no caso. Então aqui era uma confluência bem interessante de alvos. A gente pode observar que o preço fez o que aqui nessa região? O preço fez 1, 2, 3 de venda com divergência. Pode perceber aqui os topos ascendentes com já uma formação de fundos. Deixa eu colocar aqui point fix. A gente pode perceber topos ascendentes já com uma formação de fundos de topos descendentes no IFA. Isso daqui caracteriza a divergência, e por conta da região, que era uma região de venda bem interessante, tanto pela região de pressão, por conta dessa confluência de alvos. A gente pode observar que num minuto o preço formou um insidezinho, um minuto nessa região de topo. Esse pavio aqui que a gente está vendo nesse candle das 9h50, num minuto formou um inside. Eu sei que a gente busca não operar um minuto, mas eu admito que eu arrisquei aqui por conta do stopzinho barato que formou, e a região estava bem interessante para venda. Logo na sequência o preço entrou algum movimento de queda. Até conversei com o Reginaldo na sala, tava eu já conversando com o Reginaldo na sala, que ele perguntou sobre a possibilidade de ter vendido na impulsão dos 5 minutos. Aqui nos 5 minutos formou uma impulsão. E a gente comentou que por conta do stop não era muito interessante, só que se por acaso ele quisesse ter feito uma operação de risco de forma mais agressiva, mas por conta da região, ele não pegou no risco como eu peguei aqui no inside, ele poderia ter vendido na violação desses dois dojizinhos com o stop no próprio doji. Ia ficar um stopzinho mais aceitável em relação à região, só que qualquer problema é que estava já na cara da VWAP, na cara de possíveis travas. Mas enfim, o preço entrou em movimento e veio buscar a região de 61 com a 50 do 2, que também é a 20 do 5. Isso daqui caracterizou o que, galera? Um trade de assimetria com resposta rápida. Resposta rápida que o Adriano comenta, onde o preço toca na 50 e volta na 9. O preço, no caso, fura, né? Para configurar a resposta rápida na 50, o preço tem que furar a 9, a 20, até por acaso se estiver na frente a VWAP, com fluxo, e a 50 se torna uma região de trava. E nesse caso aqui tinha junto a assimetria. Então ficou um contexto bem interessante que acabou pagando o movimento. Logo na sequência o preço tentou fazer um movimento de continuidade em relação à alta anterior e acabou falhando novamente
nessa região de pressão, foi feito um novo teste nessa região de pressão dos fundos de janeiro e fevereiro, junto com uma troquinha de polaridade dessa LTAzinha rompida no intraday, formando o que? Um PFR. Bem interessante esse PFR, que deveria ter pego uma venda nesse movimento. Logo na sequência, o preço voltou a trabalhar de novo no cenário de queda, ativou a estrutura de pivô intraday. Só que quando ele ativou a estrutura de pivô intraday, ele veio buscar novamente com fluxo a região de 7,6 e agora configurando um tradezinho de resposta rápida, galera, pelo 5 minutos. Olha só, ele entrou fluxo, rompeu a 9, rompeu o VWAP, rompeu a 20, passou por todas essas médias e chegou na 50, junto com o que? Junto com o 200, e logo mais abaixo tinha 7,2. Aqui configurou um novo trade de resposta rápida, só que agora pelos 5 minutos. O preço tocou na 50 e voltou a ancorar na 9. Deixa eu botar aqui de novo. O preço acabou pagando o movimento e logo na sequência o preço trocou polaridade com essa regiãozinha aqui de fundo, que era o fundo do pivô, na cabeça do pivô ativado, e configurou uns padrões de inversão da 50, relativamente barato, só que a região era meio ruim, mas relativamente barato, e que deu um risco de retorno aceitável para buscar pelo menos a região de fundos. E foi exatamente o que o preço fez. O preço veio aqui, buscou a região de fundos, aqui tinha bastante média, a gente pode observar pelo meu layout de médias que eu já mostrei para vocês. Aqui tinha bastante média, a gente pode ver que estava a maioria das médias trabalhando acima do preço, nesse caso aqui, né, ascendente. Aqui, olhando médias, não tinha mais barreira para baixo. Se o preço por acaso desenvolvesse na queda, não tinha trava de média, somente para cima. Então isso daqui se tornou um cenário bastante interessante. Nessa em 1, 2, 3, falhando rompimento de fundo, e pelos 5 minutos a gente pode observar que nos 5 configurou o que? Falha de extremidade. Falha de extremidade extremamente baratinha, acho que foi cerca de 100 pontos. E que acabou sendo o fundo do dia. O preço começou a fazer um movimento de alta, então no caso a gente pode observar que aqui foi uma correção um pouquinho maior para dar continuidade nessa alta aqui que tinha dado início no dia e também em relação ao dia anterior. O preço buscou aqui a região de 61, deixou a falha de extremidade no 5 e desenvolveu um movimento de alta. Nesse movimento de alta a gente pode observar que aqui no ponto 7 o preço configurou um cenário bem interessante que até essa Samuca gosta bastante, que é o que? Pós-rompimento da VWAP com ancoragem de médias. O preço rompeu o VWAP, veio testar as médias, testar o VWAP também, deixou 1, 2, 3 com um paviozinho bem interessante. Rejeitando, não foi pro back de VWAP. Eita, aqui deu, depois eu volto aqui. Não foi pro back de VWAP, porque o preço trabalhou muito acima da VWAP. Mas foi um pullback na VWAP com ancoragem de médias, então foi um gatilho bem bacana que dava de ter operado. O preço continuou, chegou de novo nessa região de pressão, travou e aqui formou uma espéciezinha de PC. Um PCzinho não foi tão interessante por conta da região de pressão, mas enfim, acabou pagando e chegou nesta região aqui de topo. Que neste topo nós tínhamos o que, galera? Neste topo nós tínhamos a 50 do 60, a 200 do 15, com a 500 2 minutos. Além disso, nós também tínhamos uma LT, que eu acho que é possível visualizar pelos 5 minutos. Essa LT é uma LT bem macro, que vem desde lá do final de fevereiro, e que este foi o terceiro toque na LT. Então aqui poderia ter sido feita uma operaçãozinha de risco. Fechou um inside no 2, mas poderia ter feito também uma operação de risco no toque, para buscar a regressão até as médias de 50 do 2 ou até de 20 do 5, 9 do 15, até porque pelo 15 minutos a gente poderia estar considerando o que, galera? Uma distorção. O preço tentou trabalhar acima da 200, enquanto que a 9 ainda estava passando para baixo das 200. E pelos 5 minutos nós temos o mesmo cenário. A gente pode observar pelo 5, que também o preço tentou trabalhar acima da 500, mas estava passando por baixo da 9. Mas estava passando a 9 por baixo da 500, então isso configura a distorção. Logo na sequência, o preço ficou trabalhando entre essa LT e a região de pressão, até que aqui, pessoal, no ponto 10, aconteceu um cenário bem interessante que a gente, que por acaso se tem alguém, né, que está assistindo, que esteja no projeto do Swing Trade, sabe que a gente gosta de trabalhar muito esse cenário.
a gente pode ver que o preço começou a funilar, trabalhando de uma forma, fazendo fundos descendentes, fazendo topos descendentes e fundos iguais. Até que o preço rompe e ativa uma estrutura de alta. Então o preço rompe o último topo, e ativa uma estrutura de pivôzinho. E olha o que o preço veio fazer na sequência. O preço veio buscar o 61 dessa pernadinha que ativou a estrutura que rompeu esse último topinho. E fez um gatilho, 1, 2, 3, com as médias dos 2 minutos realinhadas. Isso aqui, galera, é muito interessante. A gente gosta de trabalhar demais isso no swing trade. E a gente pode observar também pelos 5 minutos que nesse momento a distorção nos 5 minutos estava sendo, entre aspas, desfeita, né? E é o que o Ariano comenta, quando está em cenário de distorção, dificilmente o preço vai pegar a continuidade sem desconfigurar antes a distorção. E este gatilho foi o gatilho que estava começando a 9 a trabalhar acima da 500, desconfigurando a distorção. O preço entrou em movimento e veio cravar o que, pessoal? Veio cravar o terceiro alvo do espelhamento que eu havia comentado anteriormente, que foi o segundo alvo do antigo topo da abertura. Então veio aqui cravar o terceiro alvo, e nesse terceiro alvo deixou 1, 2, 3 de venda, meio tímido, meio discreto, mas enfim, foi 1, 2, 3 de venda em região bem interessante de topo. Pelos 5 minutos formou um PFR e o preço veio fazer a correção. Entregou a correção, não estopou o movimento, aqui até que eu acho que chegou a travar no Luit, eu não cheguei a traçar, me escrevo que aqui seja Luit, foi o movimento de Luit, veio testar Luit novamente e veio entregar o movimento de queda. Uma coisa que eu queria ter comentado com vocês, o que eu acabei esquecendo, galera, olha só como que ficou interessante a estrutura, tanto desse espelhamento como também desse espelhamento aqui. A gente pode observar que esse espelhamento foi muito bem respeitado o primeiro alvo, logo na sequência, na abertura de ontem, foi respeitado o segundo alvo, e aquela venda que eu comentei no 1, 2, 3 com o segundo alvo de espelhamento, foi respeitado o terceiro alvo. Então essa estrutura desse espelhamento a gente pode observar que todos os alvos foram respeitados. Isso daqui é um ponto que a gente pode observar. Se por acaso o primeiro e o segundo alvo foi respeitado em relação ao alvo de espelhamento, a gente pode ficar atento ao terceiro alvo, porque o terceiro alvo geralmente é região de reversão ou de correção, né? Então a gente pode ficar atento no terceiro alvo se por acaso acontece algum padrão de reversão, algum gatilho, para pegar essa correçãozinha. Eu creio que tenha falado tudo. Eu acho que esse foi uma coisa que eu não comentei, esqueci de falar. Olhem pelo 15 minutos a distorção, pessoal. O preço rompeu a range das 200, ancorado na 9, só que a 9 não chegou a trabalhar acima das 200. Então o preço fica o quê? O preço fica lateral. O preço espera a 9 passar nas 200 para aí sim ter a possibilidade de dar uma ancoragem em um novo gatilho ancorado na média. Acabou não acontecendo e configurou uma falha de comprimento das 200. Vou achar aqui dentro de risco bonitinho, hein? Ele só tinha 20 dos 60 aqui também. Esse daí é o preço de não conseguir fazer as coisas bem organizadas, né, galera? Mas enfim, perdi essa comprinha aí do risco. Esse daí foi o estudo esse comentado do dia 12, pessoal. Eu vou tentar fazer esses estudos aí como eu comentei à noite, né? Hoje eu tenho nenhum compromisso, então o estudo do dia 13, no caso o estudo de hoje, vai ser postado à noite, vai ser publicado à noite. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês estejam conseguindo entender, né, o que eu quero passar. E aí eu aguardo aí feedbacks de vocês. Podem falar aí o que vocês estão achando, se está dando de entender. E se tenha ficado alguma dúvida, podem mandar aí nos comentários, ou vocês têm meu contato aí no Discord também, podem me chamar lá e eu tô disposto aí a trocar ideia e eu vou ficar bastante feliz. Beleza, galera? Esse daí foi o estudo de hoje, então, de ontem no caso, né? Então, um abraço pra vocês aí, bons trades no dia de hoje, a gente se vê na sala daqui a pouco. E Deus abençoe a todos. Até mais, pessoal.